Fala, meus queridos alunos do Encontro de Sabedoria, Thales Ventura aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira espiritualidade. O que é uma verdadeira espiritualidade? Como um sábio tem a sua vida desenvolvida com Deus, como ele observa as outras pessoas e como ele se porta neste mundo de ideias, nesse mar de informação que nós vivemos, como um sábio vive nesse tempo. Eu quero tentar refletir com vocês hoje, por isso já chega aqui deixando o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, olha, nesse canal nós sempre falamos de sabedoria, então já se inscreve nesse canal. Agora, se você já é aluno, coloca aqui bom dia, boa tarde, coloca se você estava com saudade, fazia tempo que eu não vinha por aqui, né, pessoal? Mas é porque devido à carga horária do trabalho, não estava dando para conciliar aqui com o canal, mas hoje, graças a Deus, tem aí a condição de deixar esse vídeo para vocês, esse ensinamento sobre a verdadeira espiritualidade. Então vem comigo para nós refletirmos hoje. Como você talvez já ouviu muito falar sobre os finais dos tempos, como provavelmente nesses últimos anos, você que é um religioso, você que tem uma espiritualidade, você que frequenta um local onde se anuncia a volta de Jesus, provavelmente você tem ouvido falar muito sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Israel, a guerra em Israel também, ela acelerou isso também de certa forma no meio daqueles que estudam os ensinamentos bíblicos. Por quê? Porque tudo encaminha para o final dos tempos, baseado na fé bíblica, na fé evangélica, por assim dizer, e baseada em todas as formas que nós vemos as escrituras dentro de um cunho evangélico. Percebemos que o final dos tempos está aí. Vivemos as últimas horas. Os estudiosos têm dito que nós estamos nas dores de parto que Jesus disse. Naquele momento de dor, aonde as coisas tendem a acontecer com a mulher tendo um sofrimento, mas depois de dar à luz ao filho é o seu momento de maior alegria. E seria então esse tempo que o mundo está vivendo, esse tempo de sofrimento, esse tempo de caos, esse tempo de confusão, mas que virá então o arrebatamento da igreja, trazendo alegria, trazendo salvação, trazendo paz para todo aquele que crê piamente em Jesus Cristo, para todo aquele que crê no Evangelho, para todo aquele que aceitou a fé. Só que no meio disso, dessa boa notícia, no meio desse tempo de ser arrebatado, no meio dessa vontade de estar com Deus, o que nós podemos perceber no meio da cristandade, o que nós podemos perceber no meio de nós que somos cristãos, de nós que estamos tentando buscar a Deus, é uma falta gigantesca de sabedoria, de entendimento. É um vulgo, ou seja, uma mistura que está no meio da cristandade hoje em dia. E como definir então a verdadeira espiritualidade? É claro que eu não sou o melhor escritor ou o melhor tutor para poder falar com vocês sobre esse assunto, mas se você gosta de aprender sabedoria, este é o meu intuito. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, a verdadeira espiritualidade é eu que vou no monte, eu que oro tanto, é eu que jejum tanto, é eu que não pratico nada, eu vou para a minha vida e fico horas e horas no meu quarto lendo a Bíblia. Isto é a verdadeira espiritualidade. Mas você sabia que a verdadeira espiritualidade, ela é um equilíbrio perfeito entre palavra e espírito, entre espírito e palavra. Uma verdadeira espiritualidade, ela é um equilíbrio perfeito entre a palavra de Deus e a vida espiritual. Então, se uma pessoa tem uma vida espiritual, jejuma, ora, vai no monte, mas não condiz a conduta do dia a dia, as suas atitudes do dia a dia, não condiz com as escrituras, ele infelizmente vive uma pseudo, uma falsa espiritualidade. Mas ao mesmo tempo também, se a pessoa gosta de estudar, gosta de ler a Bíblia, gosta de ver teólogo falando, vem aqui no YouTube e vê o teólogo tal ensinando um assunto e ele fica maravilhado com os termos hebraicos, com os termos gregos, com os ensinamentos da parábola, mas não tem uma vida espiritual, não ora, não jejuma, não busca consagrar para Deus,
esse também vive uma pseudo espiritual. Mas a verdadeira espiritualidade, ela é um equilíbrio perfeito entre palavra e espírito. Por que eu estou querendo passar para nós hoje o ensino da verdadeira espiritualidade? Porque nós vivemos os últimos tempos e a igreja, ou todo aquele que tenta buscar a espiritualidade, está no mundo de informação, está em um mundo de pessoas, cada um tem uma forma de pensar diferente, mas muitos adeptos estão se perdendo. E eu quero então ler um texto bíblico aqui com você na tela do meu computador e nós já voltamos para aqui. Eu baixei uma Bíblia online para nós lermos um texto e nós já voltamos aqui porque eu quero refletir sobre algumas coisas com você. Então, se você ainda não deixou, deixa o like no vídeo. Se você ainda não comentou, coloca aqui para mim alguma coisa nesse comentário. Se você quer uma verdadeira espiritualidade. Vamos então aqui para tela do meu computador aqui, como você está vendo aqui, olha, eu baixei uma Bíblia online. Isso aqui é uma Bíblia online e a gente está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler onde é que está grifado aqui, olha, que vai ser do versículo 54 até o 56, para nós falarmos aqui os últimos tempos. O cabeçalho é os sinais dos últimos tempos que você pode pesquisar aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56 diz assim, olha. E dizia também a multidão, quem dizia? Jesus estava pregando a multidão e ele falava, quando virdes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? É sobre isso aqui que eu quero meditar com vocês. É sobre esse discernir então o tempo atual. Porque Jesus estava falando, olha, vocês sabem discernir o tempo de vocês sabem assim, olha, vai vir chuva, nós não temos a previsão de chuva, vai vir chuva. E muitas das vezes não acertamos. Vai fazer sol, vai ter sol, vai fazer calor hoje. E muitas das vezes não acertamos. Jesus fala, olha, vocês aprenderam e codificaram o sistema de como funciona o mundo. Vocês sabem como que funciona as coisas dessa terra. Hipócritas, falando para mim. Como vocês crentes, como vocês que estão querendo servir a Deus, como vocês não discernem o final dos tempos. Olha como nós dizemos ser religiosos e estamos dormindo. Eu não estou acusando as pessoas, eu estou me colocando. Olha como nós estamos apáticos, como nós estamos para baixo, aquém daquilo que nós precisamos estar. E se você concorda comigo, você é sincero, coloca aqui se é verdade que eu estou falando. Mas por que está acontecendo isto com nós? Por causa deste mar de informação, por causa dessa falta de identidade. Porque toda hora nós estamos sendo bombardeados aqui na internet por um tanto de informação, por um tanto de falsa espiritualidade. As pessoas têm entendimento de ramo financeiro, de mercado, as pessoas têm entendimento de industrial, mas não são pregadores do evangelho. Não são anunciadores das boas novas. Como Paulo mesmo disse para nós, a igreja dos últimos tempos, ele fala, olha, os homens farão de vocês negócio. É muito simples nós observarmos hoje que muitas das vezes está sendo falado de Jesus, as pessoas estão falando de Jesus. Muitas das vezes estão colocando Jesus no meio dos seus diálogos, dos seus ensinamentos, mas é uma indústria por trás. É uma vontade financeira que guia o projeto, que guia a vontade. Enquanto isso não é o evangelho, mas como nós estamos no assunto da verdadeira espiritualidade, não toma agora a conclusão. E não toma aqui a conclusão de que o crente não precisa de dinheiro ou que o crente não pode ser financeiramente próspero, abençoado, porque também não é a verdadeira espiritualidade. Mas os homens, eles estão contradizendo o ensino de Jesus. Estão pegando parte das verdades espirituais e colocando ela como o todo. Porque hoje quase todas as pessoas querem abrir um canal, falar de Jesus e vender algo.
não estou dizendo que isto é errado, mas eu estou colocando que isso não é o centro do Evangelho. E quando as pessoas estão crescendo, os jovens que estão vindo, as pessoas que estão crescendo com essa mentalidade, eles não estão crescendo com amor às almas, não estão crescendo com amor pelas pessoas, mas sim pelo desejo de destacar por causa da retórica, por causa do dom, do talento, e é aqui que então enfraquece a cristandade, que enfraquece a espiritualidade. Porque a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, volto a dizer, é um equilíbrio perfeito entre palavra e espírito. Eu trabalho, eu tenho a minha vida financeira, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, mas isto é em equilíbrio com a minha vida espiritual. Não é que Deus tem que me dar isso. Não é que Deus é obrigado a acrescentar aquilo. Não é que Deus tem que me livrar daquilo. Não, isso não é o Evangelho. Eu sirvo a Deus, eu renuncio, eu busco a Deus e Ele acrescenta aquilo que eu preciso. Isto é o Evangelho. Se você tem percebido também que nós estamos vivendo esse tempo de confusão, coloca aqui, Thales, eu tenho percebido isso. As pessoas estão fazendo de nós negócio. Thales, eu tenho percebido isso. E eu volto a dizer, não é errado. Errado é colocar o Evangelho como isso. Errado é colocar que o Evangelho vai trazer prosperidade para as pessoas. Porque o Evangelho em momento algum prometeu isso. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Este é o Evangelho. E o Evangelho ele veio para livrar o homem da morte eterna, da condenação eterna. O Evangelho veio para doar ao homem a salvação por meio do Messias, por meio de Cristo. O Evangelho veio purificar o homem pecador. E nesse ramo, ou nesse campo de purificação, o homem deve trabalhar, o homem deve cuidar da sua família, o homem deve viver a sua vida humana da melhor forma possível. Mas o Evangelho, ele é pendurado, ele está colocado na pessoa de Cristo Jesus. E ele vem para salvar o homem. E então, na salvação, eu tenho momentos de luta aqui nessa terra e eu tenho momentos de bênção nessa terra. Mas a minha quantia financeira não determina a minha qualidade espiritual com Deus. Se eu tenho muito, eu agradeço a Deus. Se eu tenho pouco, eu agradeço a Deus. Se eu passo um momento difícil, eu estou com Deus. E se eu passo um momento de bênção espiritual e material, eu estou com Deus. Isto é a verdadeira espiritualidade. Você que é crente, eu que sou crente, nós que estamos buscando uma espiritualidade, devemos ficar atentos com esse tanto de informação, com esse tanto de pessoas querendo a nossa atenção nas mídias digitais. Porque Jesus, ele nos ensina a guardar o contato com Deus. Você precisa de ter a paz espiritual. Ontem mesmo eu dizia, até em uma das minhas redes sociais no Instagram, eu dizia que muitos hoje estão alimentando as máquinas. Alimenta o Instagram, alimenta o WhatsApp, alimenta aqui o YouTube. Muitos estão alimentando planilhas no trabalho, alimentando máquinas. E não alimenta o ser humano, não alimenta a alma, não medita, não respira. A nossa mente, ela tem uma quantidade de informação. O nosso cérebro, ele aguenta uma quantidade de energia e nós precisamos de respeitar isso. Para nós sermos seres humanos saudáveis, nós não podemos ter esse oceano de informação. Mas ninguém gosta de falar isso. Os crentes acham que estão no caminho certo a toda hora, buscando aquilo outro, informação ali. Enquanto a verdadeira espiritualidade, ela é o equilíbrio. O equilíbrio. Você não pode desprezar a vida humana, porque é ela a única vida que existe. A única vida que existe para o ser humano viver é a vida humana. O que é a vida humana? É essa vida de trabalho, de casa, de família e a espiritualidade. Porque a vida espiritual ela está ligada à vida humana. A vida espiritual está ligada ao homem. Então essa é a única vida que existe. E nós estamos muitas das vezes se perdendo
em redes sociais, na mídia digital, e estamos padecendo por isso. Se você concorda comigo, esse vídeo é só para refletir. Não como o dono da verdade, porque eu não sou, e eu tenho dificuldade também, mas uma reflexão sobre espiritualidade, porque nós vivemos os últimos tempos. E como nós lemos, nós precisamos de saber discernir. Se é os últimos tempos, o que nós temos que fazer? Aproximar de Deus. Esquecer as coisas deste mundo, deixando elas para trás e prosseguindo ao alvo, usando as ferramentas que nós temos para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. Se você concorda comigo, coloca aqui no comentário. Amém. Se você também pensa que alguém precisa de acordar, achando que as mídias digitais estão fazendo bem para ele, se alguém precisa de acordar e entender que o mundo, o sistema, ele não está a favor, manda para ele esse vídeo. E vamos refletir. Se você também não concorda, fique à vontade, porque nós precisamos sempre estar em união, um ajudando o outro. E não se esquece de se inscrever nesse canal, porque o intuito aqui é sempre levar até vocês o ensino de sabedoria. E eu espero vocês em mais um vídeo. Então coloca aqui o sino de notificação, porque quando eu postar você vai saber. E sempre nessa intenção de levar a cada um de nós a sabedoria das coisas. Um forte abraço e até a próxima.